Olá, galerinha, tudo bem? Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os benefícios da ozonioterapia no tratamento das gastrites, esofagites, refluxo e patologias similares. Aqui atrás eu fiz um pequeno resumo que eu vou passar para que vocês entendam um pouco da patologia, como agem os medicamentos e como vocês podem fazer para ajudar também no tratamento, que é muito importante. E por último eu vou falar do efeito da ozonioterapia. Quando a gente pensa hoje em tratar o paciente, a gente tem que pensar numa medicina integrativa e não só naquele órgão que você acha que está doente. Quando a gente fala em gastrite, um dos principais sintomas é a azia, né? E aí o que a gente faz? Quando a gente tem a azia, a primeira coisa que a gente pensa é em utilizar antiácidos para diminuir esse desconforto. E esses antiácidos vão diminuir a secreção de ácido gástrico, né? Que está dentro do nosso estômago e que traz o equilíbrio natural na função daquele órgão. O refluxo gastroesofágico, ele acontece porque o pH do esôfago, ele é diferente do pH do estômago. E isso é um equilíbrio. O esfíncter esofágico, gastroesofágico, ele funciona bem devido a esse diferencial entre o pH do esôfago e o pH do estômago. O refluxo ele acontece porque o pH do estômago ele não está ácido o suficiente para equilibrar esse esfíncter e ele não funciona bem e esse alimento, esse conteúdo gástrico, ele retoma para o esôfago. Quando ele chega no esôfago, esse conteúdo ele está com o pH ainda diferente do pH do esôfago. E ele começa a corroer essa parede do esôfago, causar erosões nessa parede do esôfago. Então, o refluxo gástrico que ocorre devido a uma deficiência desse esfíncter, devido a esse desequilíbrio do pH do estômago, que aí o esfíncter não trabalha na forma correta como deve trabalhar, ele irrita essa parede do estômago. E o que traz? Aí vem a azia, e aí você utiliza antiácidos que vão diminuir ainda mais essa secreção de ácido gástrico, vai diminuir o sintoma, mas vai criar uma bola de neve na patologia. E aí o que acontece também com esse refluxo gástrico? Existe uma tendência ao paciente a ficar engolindo saliva, porque essa saliva ela é alcalina, então para tentar compensar essa acidez no esôfago, o paciente começa a engolir essa saliva. Então, o que a gente pensa? Né, que esse antiácido, né, esses medicamentos inibidores de secreção do ácido gástrico, está trazendo de benefício é o contrário, porque na verdade a gente não tem o aumento da secreção de ácido no estômago, a gente tem uma deficiência nessa secreção. E essa deficiência nessa secreção vai trazer esse desequilíbrio, esse mau funcionamento de esfíncter, tanto gastroesofágico como gastrointestinal, e trazendo esse desequilíbrio, ele vai trazer todos essas sintomatologias. Refluxo, que traz azia, que traz queimação. Então, os antiácidos, os medicamentos inibidores de secreção do ácido gástrico, ele vai atuar no sintoma e não na causa. E isso a longo prazo, a gente vai trazer várias outras disfunções no nosso corpo, que eu vou falar daqui a pouco. Então, o ácido gástrico, ele é essencial ao equilíbrio do nosso corpo. O pH ácido, ele não está somente no estômago, ele está na vagina também. E esse pH ácido, uma das funções desse pH é matar as bactérias. No caso do estômago, essas bactérias vêm, elas entram no estômago através do nosso próprio alimento que a gente ingere. Quando chega no estômago, se o pH está ácido, se o pH está equilibrado, esse ácido gástrico, ele mata essas bactérias. Se há uma deficiência desse ácido gástrico, que é o que ocorre quando a gente inibe a secreção deles, achando que está tratando, essas bactérias ruins, elas não serão eliminadas. E aí elas vão direto para onde? Elas vão direto para o intestino. Quando chega no intestino, o que é que ocorre? Vai ocorrer um desequilíbrio, ou seja, a gente vai ter uma quantidade de bactérias maléficas maior do que a de bactérias boas
que estão presentes no intestino. E esse desequilíbrio, esse aumento dessas bactérias maléficas por causa do mau funcionamento lá do estômago, vai trazer o que a gente chama de disbiose intestinal, que aí já vão provocar outros sintomas, como diarreia, o mau hálito, os gases, né? Então, assim, inibir essa secreção de ácido gástrico através do uso de medicação vai causar uma diferença de pH, uma acloridria, uma diferença de pH no estômago, que vai trazer todas aquelas sintomatologias que eu já falei. Traz também uma diminuição da imunidade, porque esse desequilíbrio de bactérias boas com bactérias ruins no nosso intestino vão trazer a predisposição a inúmeras patologias e também vai trazer a diminuição da absorção de nutrientes, né? Se a digestão ela começa desde a boca, né? Se o nosso estômago ele não consegue digerir aqueles nutrientes por conta da falta dessas bactérias e da falta dessa secreção no estômago, a secreção de ácido gástrico, esses nutrientes não absorvidos, eles vão direto para o intestino, onde não é o local para ele ser absorvido, para ele ser tratado. E com isso daí a gente tem uma deficiência de nutrientes, ocorre também essa dificuldade de digestão. Então o nutriente, o alimento, ele sofre também, passa por um processo de putrefação no intestino e por isso o odor de gases, o odor do mau hálito. Aí vocês me perguntam, sim, Deise, e aí, como eu vou tratar? Né? Então, assim, hoje com o advento e o pensamento de uma medicina integrativa, os médicos e os profissionais de saúde, de uma maneira geral, estão preocupados em tratar e devolver o equilíbrio do corpo, não só tratar a doença ou o órgão específico. Então, converse com seu médico. Hoje existem substâncias como o cloridrato de betaína, que é muito utilizado nesses casos. A ozonioterapia, com seu poder anti-inflamatório, com seu poder bactericida, porque juntamente com a gastrite, ou com a esofagite, ou com o refluxo, vem também o H. pylori, né, muito conhecido. Então, assim, o ozônio vem ajudar também a combater essa bactéria, melhora o sistema imunológico, mas, assim, de nada adianta tudo isso se a gente não muda hábitos. Então, assim, a medicina integrativa vem para ajudar com novas substâncias, com novas terapias, porém o paciente tem que ser colocado como um membro principal dessa cura e dessa prevenção dentro das patologias, certo? Então, no caso desses problemas que a gente já citou, evitar o excesso, o acúmulo de você ingerir bebidas e alimentos de uma maneira, em uma quantidade grande e em uma única refeição. Nesse início, evitar alimentos de difícil digestão e evitar também alimentos que aumentem o processo inflamatório, como as proteínas, né? Em geral, animais, elas aumentam um pouco a questão da inflamação. Aumentar a ingestão de hortaliças, de frutas e de verduras. Conversem também com a nutricionista para saber quais delas são indicadas para cada pessoa. Mastigar bem os alimentos, né? A digestão a gente sabe que inicia pela boca, então vamos mastigar bem os alimentos, comer mais devagar, evitar o consumo também de açúcares e gorduras em geral. Então, assim, são N coisas que a gente pode fazer para melhorar e também, sim, para prevenir que essas patologias cheguem até nós. Então, nós, que eu me incluo também, pacientes, temos um papel fundamental nesse controle dessas patologias e na prevenção também. Se tiverem mais alguma dúvida sobre a ozonioterapia, podem perguntar, tá bom?